Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro aqui, do nosso prezado, querido mentor desta casa, Caibar Schutel. São as conferências radiofônicas que ele fez na rádio que existia na época na região lá de Matão e de Araraquara. Ele começou no dia 19 de agosto de 1936. Então nós estamos concluindo hoje a primeira conferência. Nós vimos a apresentação, ele falou sobre a imortalidade da alma, o espiritismo e a imortalidade, finalidade da existência terrestre. E hoje nós então vamos concluir dentro da primeira conferência, princípios espíritas e errôneas interpretações. Então vamos ver o que é que Caibar Schutel, nosso patrono, diz a respeito. As interpretações errôneas dos inscientes, aqueles que não gostam de pensar, em discussões orais e em críticas mordentes, impressas nas colunas do jornalismo indígena, tem feito referência à volta do espírito humano aos corpos dos animais. Isso não existe. O livro dos Espíritos é claro. O espírito não retrograda. Ele para, estaciona, mas voltar por um período, por uma fase, por uma experiência que ele já esteve, não volta. Como ele está dizendo aqui, alguns comentando que o espírito humano voltaria aos corpos dos animais. Então ele vai fazer umas considerações bravas aqui. Então, sob a aparência de chufa, essas tiradas puxando a ridículo não tem outra finalidade senão afugentar os homens do estudo sério e concernente às insígnies obras de Allan Kardec. Então veja, nós, humanos, no estágio que estamos, não temos o hábito da leitura para mudar paradigmas. Nós sempre temos uma relativa preguiça. Então, estudar coisas novas, que vão mexer com tudo aquilo que está bom, deixa como está para ver como é que fica, nós não queremos. Então nós vamos deixando. E aí as pessoas ouvem, não, você já foi um animal, uma tartaruga, um burro, etc. Fomos, todos nós. Mas você vai voltar para lá. Eu não, vai voltar. Se nós não temos vontade de ler, não queremos mudar os paradigmas, nós aceitamos isso, ficamos quietos e não vamos buscar. Por isso é que muita coisa na matéria, no nosso meio, na Terra hoje, acontece porque temos preguiça de buscar a verdade. O Cristo foi claro, conhecerás a verdade e ela vos libertará. Mas nós não queremos, tá bom, já estamos, vai na reencarnação, volta, vai, volta, estamos aqui, nem sabemos que estamos aqui, desencarna, vai para lá, não sabe que está lá, volta. Nós temos que tomar conhecimento, assumir as rédeas do nosso destino, está em nossas mãos. Mas para isso o Espiritismo é claro, amai-vos e instruí-vos. Sem instrução não se abre a mente, não se alarga o conhecimento. E quando a mente se alarga, ela jamais volta ao início de como ela estava. Então precisamos buscar sempre. Por isso é que ele diz aqui, sob a aparência de chufa, essas tiradas puxando a ridículo, não tem outro fito senão afugentar os homens ao estudo sério e concernente às insígnies obras de Allan Kardec. E ele afirma, e eu confirmo, é falsíssima a ideia de que o Espiritismo patrocina
e defende o regresso da alma às formas inferiores da vida. Não é verdade. O livro dos Espíritos, repito, é claro, o Espírito não retrograda, não volta para trás, não dá marcha ré. Ele pode estacionar, como nós estamos estacionados atualmente. Mas ser um animalzinho, um inseto, alguma coisa do passado, nunca mais. Tá certo? Pois não. Acho que é bom que se diga que esse estacionamento pode ser longo, hein? O estacionamento, Deus está lembrando, é longo. Depende da nossa vontade. Veja, Com certeza. eu não comentei há pouco que tem irmãos que desencarnam, vão para lá, chegam lá, reencarnam, estão nem aí, vai, volta. Não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Jamais parou para pensar, levantar a cabeça. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? De onde vim? Por que vim? O que estou fazendo na Terra? Por que Deus me criou? Onde eu me encaixo no universo? Tem alguma finalidade para mim? Temos que pensar. Se tudo no universo tem uma finalidade, para cada um de nós também tem. Nós temos que usar a inteligência, abrir a mente, quebrar, como eu sempre digo, cristalizações. Isso é difícil? É difícil. Por isso nós estamos já, como diz o doutor Inácio Ferreira, pelo menos há 10.000 reencarnações, vai e volta, dentro do reino nominal. Dá para vocês terem uma ideia como nós estamos parados. Então depende de nós querermos mudar. Por isso o Espiritismo é fantástico. Entregou nas nossas mãos, na mão de cada um de nós, o futuro, o destino. Vamos pedir ajuda a Deus? Ótimo. Ele vai nos dar o quê? Saúde se merecemos, vai nos dar paz se merecemos, se nós plantarmos. Vai nos dar tranquilidade, equilíbrio, tudo se nós dermos isso. Ele com certeza vai retribuir. Mas se nós jogarmos porcaria no universo, nós vamos receber o que? Porcaria. O universo sempre dá mais do mesmo. Depende de cada um de nós. Por isso está em nossas mãos. Já não poderíamos, ao invés de estar aqui voltando 10.000 vezes, nessas 10.000 vezes não poderíamos estar num planeta mais evoluído, se tivéssemos tido determinação? Sim, mas não tivemos. Agora estamos tendo. Então vamos trabalhar para que isso mude. E esses estudos vêm nos mostrar o que fazer, como fazer, de que forma proceder. E o Cristo foi claro, reduziu isso em 2 frases. Amem a Deus e amem o próximo. Pronto, só isso. É isso, seu Pedro? É isso. Só isso. Se fizermos isso, um instantinho nós não estaremos mais aqui. Isso tudo que você falou. Podemos esquecer da poluição que está aí no nosso mundo. Poluição? Da poluição. É citar, né? Ela no ritmo, uma qualidade. Não, é sério isso. E vamos fazer o quê? É sério isso. Vai receber tudo de volta. Recebe tudo de volta. É que eu brincava nas aulas que a gente dá. Não adianta jogar uma latinha aqui para a natureza, que amanhã ela te devolve. Só que enferrujada, cheia de porcaria e joga para você. É assim que funciona, não adianta. A natureza manda de volta. Obviamente que não é a mesma latinha, vai trazer algum outro problema que a gente vai ter que resolver. Então nós vivemos em conjunto, dependemos da harmonia, dependemos da natureza. Então por que não observar a natureza? Eu recentemente estava analisando com os engenheiros aí a pá eólica para gerar energia. E aí um outro engenheiro teve uma ideia, puxa vida, a semente quando cai na água, ela cai girando. Você vê, quase não tem vento e ela cai girando. Pô, tudo para criar uma nova, ao invés de ser aquela hélice enorme, uma hélice helicoidal. Pronto, observar a natureza. Muito mais leve, muito mais fácil de trabalhar, e aí vai. Temos que observar a natureza. Aí. A natureza é um celeiro inesgotável de ensinamentos. Vivemos em harmonia, devemos viver em harmonia e em consonância com ela. Mas como disse o Pedro,
Não fazemos isso. Jogamos porcaria, não aproveitamos a natureza. Então, vamos ver se a gente consegue, com esses ensinamentos agora da doutrina espírita, perceber que nós não somos simplesmente um espectador, nós temos que ser um agente que influencia, que muda, que depende, que vai fazer aquilo funcionar de uma forma harmônica. Está nas nossas mãos, meus amigos e amigas. Continuando então. A lei divina do Espiritismo, diz Carvalho Schutt, é progredir sempre. O Espírito não recua jamais na trajetória da imortalidade, porque o contrário seria espoliá-lo, constrangê-lo a mergulhar de novo nos invólucros deficientes da seriação zoológica, apagando-lhe a razão, impondo-lhe um ignominioso cativeiro, do qual não tiraria nenhum resultado positivo no seu desenvolvimento. Então não tem como voltar. Aquela história de que voltaríamos para o todo, somos uma parte do todo, voltaríamos para lá, não, também não é possível. Essa história de voltar, retrogradar, não é possível. Fomos criados simples e ignorantes, para que o nosso esforço, nossa vontade, nossa dedicação, passando por todas as experiências possíveis, existentes do universo, retornássemos ao Pai. Espíritos elevados. Para quê? Ficar lá adorando, como eu digo sempre, estar de beatitude, ler do engano. Isso não existe. Meu Pai não cessa de trabalhar, disse o Cristo. Então por que nós iríamos ficar lá sem trabalhar? Isso não existe. Isso é ilusão. É criação mental do ser humano, atribuindo a Deus um ser humano super poderoso. Não é nada disso. Deus é a entidade suprema, causa primária de tudo que existe no universo. Então não adianta falarmos que ele é um super-herói, um super-bem, uma super-mulher. Não. É uma entidade suprema, causa primária de tudo que tem no universo. Então ainda não temos condição de entender o que é Deus e não quem é Deus. Tá certo? Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Então vamos em frente. As lições kardecistas nos dizem que o espírito jamais recua, confirmando o que falei há pouco. Ele pode parar um instante, mas a ação providencial cedo o encaminha para as alturas, onde reinam os eternos princípios do bem, da sabedoria e da verdade, que constituem os decretos de Deus na excelsa plenitude das suas perfeições infinitas. Na alegria e na tristeza, na abastança e na miséria, na mocidade e na velhice, na saúde e na enfermidade, e assim também na existência terrestre, como após esse fenômeno a que chamamos morte, o espírito pode paralisar a sua marcha para a verdade, mas nunca, jamais deixará de realizar o seu esplendoroso destino. Vamos todos crescer? Vamos todos crescer. Uns chegarão primeiro ao Pai, outros chegarão depois, de acordo com a vontade e a disposição de cada um. Um dia me perguntaram, mas por que Deus já não criou tudo perfeito? Só fizeram a pergunta, e cadê o mérito? Criar perfeito para quê? Sem saber a dificuldade para chegar na perfeição. Como solucionaríamos os problemas se nós não tivéssemos tido as experiências? Como eu vou trocar uma lâmpada se eu não aprendi como trocar uma lâmpada? Como eu vou mexer na eletricidade se eu não estudei, não aprendi, não tive a experiência? Como o médico vai abrir um ser humano se ele nunca abriu, não teve a experiência? Então, temos que ter um mérito. Deus sabe o que faz. Por isso Ele nos criou simples e ignorantes,
para com nosso esforço, repito, crescermos, buscarmos, continuarmos a elevação. Termos o mérito. O mundo espiritual que manda é o mérito. E não o QI como a gente brinca. Quem indica é o mérito. A evolução é a lei perene do universo. E a nossa vida é um caminhar incessante para as alturas. E diz Caibal Schutter: concluo esta conferência fazendo-vos um apelo para que estudeis o Espiritismo. Veja, antes de continuarmos. Por que estudar? Se não estudarmos, nós não vamos ter opinião própria. Nós não vamos saber, será que tudo isso é verdade? Por que que é verdade? Aqui ele diz que é verdade e mostra por quê, mas à luz da lógica e da razão. Não adianta falar porque eu acho. Não, não tem acho. Ele prova, o Espiritismo prova por A mais B, por que que acontece isso. Então é importante que nós estudemos, porque sem estudo nós não alargamos a nossa fronteira do conhecimento. Foram pessoas muito importantes que fizeram estudo em profundidade. Veja bem, foi o Kardec que... Isaac Newton, pelo amor de Deus. Foi o Kardec que escreveu? Não. Os espíritos é que ditaram, que passaram todo esse conhecimento, essa doutrina. Ele simplesmente pegou, elencou, colocou numa ordem, pelo conhecimento que ele tinha, colocou numa ordem para que nós pudéssemos entender. Então é kardecismo? Não, doutrina espírita. Kardec foi um codificador, um elencador, colocou em ordem para que nós entendêssemos. Continuando. Doutrina essencialmente de vida eterna. Só ela pode satisfazer as vossas mais belas aspirações, sustentada sobre 3 indestrutíveis colunas pilares: a fé, a esperança e a caridade. Só ela conseguirá unir em breves tempos todas as almas, todos os homens, num só rebanho, tendo por pastor supremo Jesus Cristo. Por que não faz exclusões de judeus e de gentios? Porque a sua fé não termina com a morte, a sua caridade invade as regiões do além-túmulo, e a sua esperança fulge como luz, iluminando os espaços estrelados, onde vivem os nossos parentes e amigos que nos precederam e aguardam a nossa chegada para nos estreitarem em amplexos amorosos, em grandes abraços. Para o Espiritismo não há inferno, nem penas eternas, porque o progresso infinito é a lei de Deus. Cada qual é responsável pelas suas obras, e o pagamento está na proporção da dívida contraída. O seu mandamento é vida eterna. Conclui ele dizendo o seguinte: concluo com esta substanciosa esquadrinha do Parnaso Espírita, lida e vida. Quem luta, quem sofre, quem nasce, quem vive, quem lida, não morre, mas vive e revive. Nossa alma é centelha do lume que afaga, de Deus o olhar que nunca se apaga. Poesia linda, né? Então veja, 1936, Caibal Schutter enfrentou naquela época uma luta muito grande, porque a Igreja Católica não aceitava o Espiritismo. Hoje já não tem tantas brigas como tinha no passado, mas naquela época a coisa era muito difícil. Ele foi para o programa de rádio, foi falar sobre isso. Quer dizer, teve uma estofo, teve uma fibra muito forte para bater de frente com tudo isso. Mas, em compensação, teve um amparo espiritual que não foi brincadeira. E ele venceu.
E ele disse o quê? Verdades. E a verdade, quando ela é dita com segurança, ela jamais conseguirá ser extinta ou ser encoberta. Cristo falou. O que fizemos com Cristo? Colocamos na cruz. Matamos o homem. Mas a ideia não. A ideia está aí. 2000 anos parece que acabou de ser dita agora. Então, quando é verdade, não tem o que fazer. A verdade é a verdade. Estamos conversando. Vamos lá, meus amigos. Comentários, perguntas, até o que nós lemos aqui. Por isso que o Sr. Chuto é chamado bandeirante do espiritismo, né? Ele abriu picadas assim. Hoje a mídia tem aí uma série de programas espíritas, não só espíritas, todo segmento religioso, mas naquela época... Como se diz, abriu no braço nossa mesmo. senhora, ocupar uma emissora de rádio para falar sobre espiritismo. Naquela época. Pô, em 54, 50 e poucos aí, nessa época, que eu estava no grupo, né? Era grupo escolar, tinha aula de religião. A gente tinha que sair da aula, porque o padre chegava lá para dar aula. É verdade. A gente tinha que sair da sala de aula. Imagina, em 54, imagina em 36. 36, era mais rigoroso ainda, era uma coisa terrível. Foi realmente o bandeirante. Ele desbravou muita boa. Tá tremendo com o padre com a cidade Foi feia lá. Eu me lembro, na época que teve um advogado que segurou para final. Direta, acho que é advogado. Quase que chegaram as vias de fato. Fui chamar a atenção dele. Ele é do Chuto. Ele ia participar da luta. E esse não era o caminho. Não. Cristão, mesmo do padre, né? Os dois lados Os ali. dois lados. Ficaram com as atenções. A esposa estava grávida, né? Esse não saiu na janela lá e falou, se não parar com isso daí, porque a minha menina está assim. O Flude amenizou a coisa. E ia pegar fogo. As tendências ali eram... Com certeza. Mais perguntas? Mais comentários? Então vamos iniciar a segunda conferência. Foi feita no dia 3 de setembro de 1936. Essa que nós terminamos foi 19 de agosto de 36. Quer dizer, praticamente uma semana, 10 dias depois. Então ele vai falar aqui sobre o espiritismo científico e cristão. Diz Caio Chuto: Sócrates, ao morrer, disse ao seu amigo Criton: visto que somos imortais, devemos a Esculápio a oferenda de um galo. O galo representava, na época, para os atenienses, a vigilância, assim como a serpente era para Esculápio o símbolo da prudência. Mas, para que haja prudência e vigilância na vida, é indispensável que não nos limitemos a uma fé cega, e sim que a nossa crença seja o resultado de um estudo e da experimentação, para que cresçamos em conhecimentos e possamos dar motivo dessa fé, dessa crença, que deve ser inteligente e racional. A minha palestra de hoje é, pois, um complemento da palestra passada. Então, antes de continuarmos, veja, não nos limitemos a uma fé cega. Imaginemos vocês, eu aqui, falar para vocês, bate a cabeça na parede, por exemplo, um pouco, mas obviamente que vocês vão falar, bate a sua, eu não, se eu bater vai me machucar. Em religião, normalmente é assim que acontece. Coloca um dogma, o mesmo que mandar a gente bater a cabeça na parede, a gente vai lá e bate. É assim que a gente faz. Mas não, colocou um dogma, vamos discutir. Por que isso? Que nem promessa? Oi? Que nem promessa? O que é promessa? Barganha com o mundo espiritual. Se eu dar, eu te dou. Isso é barganha.
Não tem barganha, é mérito. Não adianta eu falar, ó Deus, se eu te fizer isso, se você me der isso, eu te dou isso. Vou até não sei aonde. Gente, vamos parar de brincadeira. Isso é barganha. O mundo espiritual não tem barganha. É mérito, repito. Nós temos que ter merecimento para ganhar alguma coisa. E para ter merecimento, eu tenho que trabalhar. Tenho que fazer por merecer. Quanto mais eu der amor a Deus e ao próximo, mais eu vou receber. Não vamos ficar aqui imaginando, não pedindo, ó, joga aqui o saco de dinheiro com o meu brinco. Não vai cair o saco de dinheiro, não. Nós temos que parar e pensar, usar aqui, não tem fé cega, meus amigos. Usar a inteligência, usar a massa cinzenta. Continua Caio Barchuto. O célebre naturalista, que nomeei de outra feita, Sir Russell Wallace, ex-presidente da Sociedade Inglesa de Antropologia, e o seu famoso aprendiz de Darwin, disse no seu livro O Moderno Espiritualismo: até a época em que me encontrei pela primeira vez em presença dos fatos espíritas, eu era um materialista, tão completo e tão convicto que não podia achar no meu pensamento um lugar para a concepção de uma existência espiritual. Mas os fatos são coisas obstinadas. Eles me convenceram. O extraordinário incremento, a expansão que o Espiritismo tem tomado, deve-se à frequência com que se realizam as aparições, fenômenos de aparições, materializações e comunicações dos chamados mortos, pois essas manifestações oferecem aos incrédulos as mais imprevistas e variadas provas de sobrevivência à morte do corpo. Quantos existem até hoje, passados 150 e poucos anos do Livro dos Espíritos, Consolador Prometido, quantos irmãos ainda existem, como eu disse há pouco, estão aqui, estão lá, não querem nem saber, espírito, isso não existe, isso é coisa de louco, coisa de doido. Como coisa de louco, coisa de doido? Como é que pode um corpo nosso, como eu brinco sempre, alguém de vocês, ou eu inclusive, coração, bate aí, ô tireoide, joga tanto de hormônio no corpo agora, hipófise, joga tanto de hormônio, suprarrenal, respira. Alguém fica preocupado com isso? Quem que toma conta disso? Nosso cérebro? Não, o espírito. Imagine se dependesse da nossa vontade no momento em que nós estamos. Tudo está automatizado. Bom, o pior cego é aquele que não quer enxergar, ensinou Cristo. A rotação da Terra, 24 horas, dá uma volta. Eu brinco sempre, se dependesse do ser humano, ele tomava umas pinguinhas lá, pronto. Aí ele esquecia de ligar a chave, e aí ao invés de rodar em 24, rodava em 26, ou desligava, não rodava mais, e aí? Como é que fica ali? Há bilhões de anos, isso está certinho, não para. Por que isso está assim? Por que a Lua mantém essa proximidade, está ali para regular as marés? Por que ela não vem e não bate na Terra? É só parar para pensar, usar a inteligência. Tem uma razão. Mas nós não queremos pensar. Vocês percebem? Tudo isso é por acaso? Acaso não existe. Eu já falei em outras exposições. A que velocidade nós estamos nesse momento? Nós, considerando o movimento de rotação, translação, o movimento do sistema solar, o movimento da Via Láctea, o movimento de expansão do universo. Só 1.800.000 km/h nesse momento. Está tudo paradinho, né? Olha que maravilha, tudo quietinho. Isso é por acaso?
pior cego, repito, é quem não quer enxergar. Como pode, gente? Nós temos massa encefálica aí para nos trazer as coisas materiais, mas temos o espírito que faz a análise, mas temos que querer fazer a análise. Então está aqui, nós temos que realmente ver que as coisas são para valer mesmo. Então o Russell Wallace, esse foi o cientista que criou realmente o criacionismo, e não o Darwin, que diz que tudo vem em função do quê? Em função o mais forte é que vai prevalecer. Será? Os dois eram contemporâneos da universidade. Cada um foi de um lado. Continuando então. O extraordinário incremento e expansão que o Espiritismo tem tomado deve-se à frequência com que se realizam as aparições e comunicações dos chamados mortos, pois essas manifestações oferecem aos incrédulos, repetindo o que já tinha dito, as mais imprevistas e variadas provas de sobrevivência à morte do corpo. É mesmo muito rara a pessoa que não conheça um ou outro fato daqueles que a crença popular costuma atribuir às almas do outro mundo, depois entre aspas, mormente nos nossos dias, em que o Espiritismo, na frase do Evangelho, é derramado sobre toda a carne, produzindo manifestações psíquicas de toda a natureza. Nessa época aqui, aconteciam muitas materializações, muitas manifestações, muitos fenômenos físicos. Hoje, passamos dessa fase. Os primeiros 70 anos foi exatamente para nos chamar para a doutrina. E como é que nos chamaria? Nos chamaria exatamente através dos fenômenos físicos. Os 70 anos seguintes foi do estudo. O pessoal sabia até as vírgulas do que tinha nos ensinamentos de Kardec. Hoje nós estamos no terceiro 70 anos, ou na terceira etapa. Para quê? Para pôr em prática tudo aquilo. Não é mais para fenômeno. Nós não precisamos mais de fenômeno. Não precisamos decorar. Precisamos colocar no coração para praticar isso. Esses são a terceira fase do Espiritismo, colocar em prática. Alguma pergunta, algum comentário? Então vamos em frente. E essas manifestações da época aumentaram de tal sorte, tornaram-se tão familiares, que todos os experimentadores, homens que se celebrizaram nos diversos ramos do saber, trouxeram-nos o seu testemunho, apoiados nas experiências que realizaram, com resultados tão evidentes e positivos que ninguém mais ousa contestar. Foram físicos como William Crookes, ele era membro da Sociedade Inglesa de Ciência, Oliver Lodge, William Barrett, Werley, Fechner, Edison, Tyndall, Gabriel Delany, químicos como Humphrey Davy, Robert Hale, Button Brown, naturalistas como Wallace Russell, Wallace Barkas, Wagner Richardson, antropologistas como Lombroso na Itália, Morcelli, Ferri, astrônomos como Zollner, Flammarion, Schiaparelli, políticos como Aksakov, Lord Balfour, Lincoln, Gladstone, Pilsudski, professores como Paul Vivier, sucessor de Pasteur, Charles Richer, Carl Duprel, Conde de Rocha, Maxwell, Roque, Santolique, Hooks, Flournoy, Oxorovsky, Roferório e mil outros. Entre estes há conversões, para nós concluirmos, verdadeiramente edificantes, como a do professor Lombroso, que viu e conversou mais de 20 vezes
com a própria mãe e a do eminente físico Cromwell Worley, chefe da Companhia de Telégrafos Internacionais, que escrevendo a William Crookes disse: eu não conheço exemplo de um homem de bom senso que, tendo estudado os fenômenos espíritas, não se tenha rendido à sua evidência. Aqui encaixa o que disse Jesus: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Quer dizer, é impossível nós estudarmos para valer o Espiritismo e não entendermos e não nos rendermos a ele. Então veja a maravilha que é tudo isso que veio trazer o Espiritismo. Repito o que falei no começo. Está em cada um de vocês, está em vossas mãos os seus destinos, a sua educação. Não depende de que Deus vai abrir o caminho, de que Jesus vai abrir o caminho. Não. Deus está sempre nos apoiando, desde que nós queiramos seguir os exemplos do seu Filho, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Está em nossas mãos. Comentários, perguntas? O Espiritismo é bobagem. Bobagem para quem não estuda, para quem tem preguiça de estudar. Porque se nós estudarmos, está liquidado o assunto. Não tenho o que falar. Nada? Nenhuma pergunta? Então, muito obrigado a todos. Saúde e paz. Semana que vem nós não teremos então trabalho. Estaremos no carnaval. Então o centro permanecerá fechado no período de 6 a 10. Voltaremos então na quinta-feira, não é isso? Estará fechado de sábado a quarta-feira. Voltaremos na quinta-feira, dia 11. Muito obrigado a todos.